Os períodos de estiagem e seca no Nordeste brasileiro são um desafio para os governos desde a época do Império, e cada um deles reagiu de uma maneira, seja com obras de engenharia ou políticas sociais, na tentativa de amenizar o sofrimento da população afetada. Mas algumas ações foram um triste marco em nossa história. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde vamos conhecer os currais do governo, como ficaram conhecidos os campos de concentração no Ceará. Como se deu essa vergonha histórica? Logo depois da vinheta. Em 1877, mais de 100 mil camponeses, tendo em seus ombros a fome e a sede, partiram para a fortaleza, fugindo do que ficou conhecido como a Grande Seca. Isso fez com que a capital triplicasse sua população e gerasse grandes transtornos, quando o governo, para controlar essa massa, criou os abarracamentos, para que os sertanejos recebessem assistência. Esses abarracamentos eram basicamente barracas que ficavam amarradas embaixo de cajueiros em partes da cidade, e acabaram se tornando centros de ociosidade e morte, visto que eram péssimas as condições de higiene e distribuição de alimentos, além de não haver trabalho nas obras públicas para a quantidade de sertanejos que fugiam da seca. Muitos alimentos apodreciam e as doenças se disseminaram pelos locais. Em 1915, outra forte estiagem levou o governador do Ceará, Benjamin Barroso, a tomar uma atitude para evitar que se repetisse o que aconteceu em 1877, criando o primeiro campo de concentração do Ceará, o Campo do Alagadiço. Estima-se que o campo foi um ajuntamento de 8 mil pessoas, cuidadas com alguma comida e água, sob vigia de soldados. Segundo palavras do próprio governador em seu discurso para justificar a criação do campo, o senhor João de Pontes Medeiros cedeu o terreno ao governo para, a fim tão humanitário, criasse o campo de concentração. O campo era organizado de forma que foram feitas instalações elétricas que facilitavam a fiscalização, e os homens e rapazes sadios eram enviados para obras de terraplanagem nas obras das ruas e praças da cidade, e eram recompensados com alimento, auxílio médico e farmacêutico. Havia também a distribuição de roupas, não só pelo governo, mas também por particulares. E para complementar, eles recebiam assistência espiritual da igreja através do arcebispo de Fortaleza, Frei Inácio, dando uma ideia de moralidade chancelada pela igreja na vida dos sertanejos do campo. Ainda, segundo o governador, os trabalhadores eram divididos em dois grupos: os mais fortes, que eram encaminhados para obras maiores, como as estradas de ferro, onde recebiam um salário, e os mais fracos, que, apesar de menos saudáveis, ainda eram aptos a trabalhar. Eram colocados em obras menores, o que lhes garantia o direito à alimentação e assistência médica. Os que não tinham condições de trabalho não foram citados, mas pelo discurso do governador, fica subentendido que viviam a própria sorte no campo. Este campo foi desativado e as pessoas dispersadas em 18 de dezembro de 1915. Em 1932, foi a vez de Getúlio Vargas combater a forte seca que se abateu na região, e através da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, ligada ao Ministério de Viação e Obras Públicas, liderado por José Américo de Almeida, foram criados 7 campos de concentração, espalhados por lugares estratégicos do Ceará. Ao sul, tínhamos o Campo de Crato. Senador Pompeu, Quixeramobim e Cairus eram os campos no centro. O Campo de Ipu ficava ao norte, e os campos de Urubu e Tauapé no centro de Fortaleza. Os campos de concentração deste período ficaram mais organizados. Na entrada dos sertanejos foram feitos alistamentos sistematizados. Homens, mulheres e crianças expostos nas concentrações eram mandados para as obras públicas na construção de açudes e estradas de ferro. Mas negar esses trabalhos não era uma opção,
e todo o trabalho era executado sob a vigilância de soldados. A aglomeração rápida em local não preparado convenientemente, a falta de hábitos de higiene na população sertaneja, o seu enfraquecimento físico, a falta de aparelhagem suficiente para tratamento considerável do volume de água a ser consumido e, por último, a escassez desse alimento, deram origem a surtos epidêmicos violentos, principalmente de tifo, paratifo e disenteria. Os sertanejos comiam punhados de comida oferecidos pela janela de um prédio administrativo, não ganhavam dinheiro algum e viviam em barracas pequenas e sujas. Vestiam-se com sacos de farinha, os cabelos eram raspados e morriam aos montes de fome, sede, estafa ou doença. Aos 96 anos, Carmela Gomes Pinheiro, filha de um dos vigias do posto, deu uma entrevista contando o que lembrava. Segundo ela, 4 ou 5 pessoas morriam todos os dias, inclusive crianças, todos de maus tratos ou fome. A fome era muito grande, não havia o que comer, nem pão. E as pessoas ficavam doentes e suas barrigas inchavam. Getúlio Vargas, em seu discurso pronunciado em 1933 no Ceará, teve outro tom se comparado ao testemunho de Carmela. Pois, segundo ele, nos campos de concentração, mais de 1 milhão de pessoas foram atendidas com serviços profícuos de higiene e assistência, sendo grande número delas localizados em diversos estados do norte. Havia nos campos postos médicos, cozinha, barbearia, casebres separados por família, de modo que os flagelados não precisam de lá sair em nenhuma hipótese. A regra era a higienização, purificação e disciplinamento para o trabalho. Em um ano de operação, os campos do Ceará receberam cerca de 90 mil pessoas e viram mais de 1.000 destas pessoas morrerem, até que em 1933 a chuva voltou a cair no sertão e os campos foram desativados. Embora não fossem campos de extermínio, como logo depois seriam os criados na Alemanha, os campos de concentração espalhados pelo Ceará no início do século XX tinham ao menos um objetivo equivalente ao nazista: isolar dos demais a população indesejada, a gente imunda que tentava sobreviver à seca do sertão, fugindo para a capital. Com requintes de crueldade e preconceitos singulares, os currais do governo foram campos de concentração e trabalhos forçados que aprisionaram as vítimas da seca e isolaram famílias de agricultores no Ceará nos anos de 1915 e 1932, para evitar a migração em massa à capital do estado. No lugar de combater a seca na região e de trabalhar para levar água e salvação para tais populações cearenses, os governantes da época, em um duplo horror, decidiram por isolar as pessoas que só desejavam fugir da seca para fugir da morte. Mesmo que essa tragédia seja desconhecida para milhões de brasileiros, não ficou completamente esquecida. Em Senador Pompeu, se celebra anualmente a Caminhada da Seca em homenagem às vítimas desses campos, idealizada em 1982 pelo padre italiano Albino Donati. Ano após ano, a grande romaria termina no cemitério da barragem, que foi criado em torno das valas comuns, onde os habitantes dizem que estão enterradas estas mais de 1.000 pessoas. Em torno da cruz, dezenas de garrafas d'água são hoje os testemunhos das oferendas populares aos sedentos falecidos. Todas essas secas são muito retratadas em nossa literatura. A Grande Seca, de 1877, é retratada por Graciliano Ramos em Vidas Secas. A Seca de 1915 é cenário para o livro O 15, de Raquel de Queiroz. E você encontra o link para esses livros em versão de papel e digital na descrição do vídeo. E para que o canal não desidrate, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.